bem-vindos ao meu canal, Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. Vamos a mais um vídeo e hoje eu escolhi um tema que tem a ver muito com os jovens, os adultos também, mas os jovens adultos principalmente, que tem a ver com a questão da elaboração de um currículo. E eu escolhi um tema para esse vídeo que é armário rico, currículo pobre. E de onde saiu esse tema, armário rico, currículo pobre? Tem mais ou menos uns 25 anos atrás, foi logo no início da minha carreira na área de consultoria, eu comecei a atender algumas pessoas na época na clínica de autoconhecimento. A clínica de autoconhecimento foi iniciando junto com o trabalho de consultoria lá em 93, e uma moça me procurou. Ela devia ter aí uns 19 anos de idade na época, e me marcou muito esse caso, esse atendimento, porque ela trouxe um elemento muito interessante. Ela comentou assim, en passant, num determinado ponto do atendimento, que ela tinha 18 calças jeans. E eu fiquei com aquilo assim na cabeça, né? Falei, gente, 18 calças jeans? E segui ouvindo ela, fazendo a escuta dela. E aí ela foi falando das dificuldades que ela tinha de arrumar trabalho. Ela estava numa idade, né, escolhendo vestibular, na época nem tinha Enem ainda, e estava na dúvida de qual curso que ela escolhia, e ela precisava trabalhar e estudar, e ela precisava arrumar um trabalho. E a gente foi ali, né, conversando, ela foi contando aquela história, e eu falei para ela assim, falei, olha, uma das coisas que eu mais aprendi no curso de economia é você aprender a investir o seu recurso de maneira adequada. E isso vale tanto para a gente, pessoa física, quanto para uma empresa, para um empresário, para um empreendedor, saber aonde investir o dinheiro, a forma de investir o dinheiro e medir os resultados, né? Qual o fruto, qual o resultado que aquele investimento vai trazer para você que está fazendo um investimento. Aí no caso dela, eu direcionei a nossa conversa pelas 18 calças jeans. E aí peguei o currículo dela em mãos, comecei a ler o currículo dela e falei assim, olha só, Márcia, o seu currículo, você terminou agora, na época era o segundo grau, né? Hoje o ensino médio, você terminou o segundo grau, não tem nenhuma experiência de trabalho e você elaborou um currículo padrão. Você colocou seu nome, seus dados, e-mail, telefone e segundo grau completo e sem experiência ainda profissional, mas com muita vontade de aprender. Aí eu falei para ela assim, falei, olha só, você trabalhou e, né, teve algumas rendas, fazendo alguns trabalhos autônomos, né, como vendedora de cosmético, e conseguiu aí ao longo dos últimos 5 anos ir ganhando seu dinheiro e investiu na compra do seu guarda-roupa, do seu armário de roupas. Então você tem lá hoje 18 calças jeans. E o seu currículo? Vamos avaliar o seu currículo? O que ele tem de diferente? E a partir desse atendimento da Márcia, dessa minha cliente, eu comecei a entender e tentar trazer para o ambiente da clínica de autoconhecimento uma abordagem mais econômica, uma abordagem mais financeira. Para o cliente, para o estudante, para o jovem adulto, começar a entender que ele, ao invés de ter 18 calças jeans, ele tem que ter curso, ele tem que ter conhecimento, ele tem que investir no currículo dele, para que depois, lá na frente, ele possa ter 18 calças jeans, vários sapatos, várias bolsas, né, vários utensílios. Aí ele pode ter, mas no início da carreira,
é melhor que ele tenha um bom currículo para ele marcar uma diferença numa entrevista, ou se ele precisou enviar um currículo para uma empresa, ele ter a oportunidade ou a chance daquele currículo ser diferente. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar e a entender um pouco melhor esse sofrimento, que acaba que é um sofrimento, né? Um tipo de sofrimento, uma angústia do jovem adulto, que direção ele vai pegar, que escolha que ele vai fazer, se ele vai conseguir prosperar, se ele vai conseguir ganhar dinheiro, como é que vai ser isso, né? Então, o jovem adulto, o adulto também, mas o jovem adulto, ele tá ali, né, com muita vontade, ele quer, ele estudou, ele ainda é jovem e ele quer acertar, mas muitas das vezes ele foi mal orientado na família, foi mal orientado na escola, então ele estudou ali 12 anos, desde lá do primário até o final do ensino médio, e ele chega no final do ensino médio, ele não sabe fazer um currículo, ele não sabe se vender, ele não sabe nem, às vezes, se apresentar para uma entrevista. E aí é importante para você que está nessa situação de como fazer um currículo. E aí eu quero aqui deixar algumas dicas para você fazer um bom currículo. Primeira coisa é você ver onde é que você está investindo o seu recurso. Se você abrir o seu guarda-roupa e tiver 18 calças jeans, tem algo aí que você precisa rever, porque talvez você não precise de tantas roupas, você precise talvez de matricular em alguns cursos, aprofundar o seu conhecimento, né, paralelo ao ensino tradicional, né, o ensino regular, e para que você tenha chance de marcar uma diferença numa possível um recrutamento, uma seleção. Então, isso é muito importante, saber investir o seu recurso, né? Ver o que você tem. De repente, você tem muita roupa, vende um pouco. Você tem muito sapato, vende um pouco. Muitas bolsas, vende algumas. E começa a investir no seu preparo para que você seja se a gente entender assim, um produto, né? Você ser um produto diferenciado para o mercado, entendendo que você é uma pessoa. Mas só para usar um exemplo, ok? Bom, olha só. Muitas das vezes eu estou ajudando algum empresário a fazer algum processo de recrutamento e seleção, e o último, a gente fez um anúncio nas redes sociais da empresa e recebemos 900 currículos. Aí você imagina, você recebe 900 currículos, você tem que peneirar aqueles currículos para poder alcançar os bons candidatos. Aí sempre me chama muita atenção assim, eu tô lá, às vezes lendo um currículo e esbarro na seguinte frase: inglês básico. Aí eu fico me perguntando assim, para que serve inglês básico? Porque ele serve para quê? Para que você põe? Pensa um pouquinho junto comigo. Por que você coloca no seu currículo inglês básico? Ou você fala inglês, ou você é fluente em inglês, ou espanhol, francês, a língua que for, ou você é fluente, ou então colocar em inglês básico no currículo, ele não serve para muita coisa. Porque a empresa, se ela precisa de um candidato que fale inglês, ela vai contratar você que sabe inglês básico, por quê? Então, ou seja, ela não vai te contratar. Então, ou você vende um pouco de calça jeans e vai lá, faz uma permuta, troca calça jeans por aula de inglês e aprende inglês, efetivamente aprende a falar e sabe falar para você colocar no currículo, para você pleitear uma vaga, ou então é melhor você não colocar no currículo, porque isso não tem assim muita validade para quem está analisando o currículo, ok? Uma outra situação que acontece muito, o candidato coloca lá no currículo que ele tem informática básica, ele tem conhecimento superficial, por exemplo, do Word, do Excel. Aí você, na entrevista, conversa com o candidato e fala, você sabe usar o Word? Aí ele fala,
Ah, eu já usei algumas vezes, mas eu aprendo rápido. Você sabe fazer uma planilha? Não tenho muita prática, mas aprendo rápido. Qual o candidato que você acha que um empresário, que um recrutador vai preferir? O candidato que chega na entrevista e fala, você conhece da planilha Excel? Ele fala, eu tenho domínio do Excel. Eu tenho domínio da ferramenta Word, que são duas ferramentas assim muito importantes num ambiente de escritório, num ambiente administrativo. Assim, praticamente você usa quase toda hora, quase todo dia. Então, eu recomendo que você, ao invés de... Nesse momento, a gente tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa. Se você é herdeiro, é diferente. Aí é outro pensamento. Não falta, às vezes, para você o recurso financeiro, né? O pai contrata a professora particular, o professor particular, está tudo muito ali mais à mão. Mas para a maioria da população que tem que vender o almoço para comprar a janta, digamos assim, a pessoa tem que pular igual pipoca. Então, esse pular igual pipoca, você tem que aprender a usar o recurso que chega para você. Então, se você fez um trabalho final de semana, você trabalhou de garçom, né, uma noite, um freelance, você fez um freelance de segurança, enfim, se você ainda está ganhando dinheiro fazendo freelas, esse dinheiro que você ganhou, 200, 300, 500 reais, esse dinheiro que você ganhou, invista ele em você. Então, usa a calça até ela rasgar, usa o sapato até ele ficar assim, não dá mais para usar, aí você compra outro. Ao invés de você ter 10 pares de sapato, tenha 2. Mas invista no seu conhecimento. Se você gosta da área de tecnologia, faz um curso de CorelDRAW, faz um curso de Photoshop, faz um curso de design para você aprender, né, desenhar, fazer web design, aprender a fazer um site. Então, se você gosta da área de tecnologia, invista, põe adubo em você, para na hora que seu currículo chegar lá para um recrutador, tá lá, conhecimento de Photoshop, pleno, conhecimento de CorelDRAW, pleno, conhecimento de Excel, de Word, conhecimento pleno, domínio da ferramenta. Se você gosta da área, né, vamos supor, elaborar um post, curso de fotografia, você sabe fotografar em ambiente fechado, ambiente aberto, ou seja, invista no seu preparo, ponha adubo em você, porque é esse adubo que vai fazer você florescer, é que vai fazer você ser diferente na hora que um currículo chega para um recrutador. E por mais que você não tenha tido experiência profissional, você não trabalhou, né, de carteira assinada em alguma empresa, você há de convir comigo que se você tem 18, 20 anos de idade, você tem muita coisa para colocar no seu currículo. Não é só ensino médio completo e nunca trabalhei, mas eu sou esforçado. Né? Imagina, você recebe um currículo, tá lá, ensino médio completo, nunca trabalhou, está em busca do primeiro trabalho, mas é muito esforçado. Aí essa meia dúzia de palavras traduz você que está com 20 anos de idade. De repente você foi um atleta, você joga bola, você joga vôlei, você joga basquete. Olha o tanto de habilidades que você pode colocar no seu currículo. Você é capitão do seu time, você é um goleador do seu time, você é um centroavante do time, do bairro, e você marcou já 500 gols. E isso vai dizer de você que você tem capacidade de liderança, que você tem capacidade de trabalhar em equipe. Se você é um artesão, você tem outras habilidades que você pode colocar no currículo. Então, futuramente, o canal está começando agora, a gente tem só uma semana de canal, né? O Evandro Borges, o Autoconhecimento na Gestão. Você pode acessar lá no YouTube. E eu vou lançar um curso brevemente sobre como elaborar um currículo vencedor. Mas a base para o currículo não é só os 18, 20 anos de idade, ensino médio, e nunca trabalhou e é esforçado. Isso é o básico do básico que todo mundo coloca. Aí chega 900 currículos num processo seletivo
E aí você pega os 900 currículos, eles são praticamente iguais. Até o formato do currículo é igual. Se você vai colocar uma foto no currículo, coloque uma foto muito bacana. Se você não sabe tirar uma foto, pede alguém para tirar para você. Coloca uma foto muito bacana no seu currículo. Uma foto que a pessoa olha e fala, nossa, mas que rapaz bonito, que moça bonita. Porque se você manda uma foto que não dá nem para ver você direito, aquilo ali já conta ponto negativo para você. A formatação do currículo. Tenta fazer uma formatação diferente, mas não quer dizer que ela tem que ser com letras garrafais, não é isso. Procura uma formatação diferente, chamar atenção. Todo mundo manda o currículo em papel branco. Manda o seu, por exemplo, num papel amarelo, diferente. Você tem que marcar uma diferença na hora de deixar um currículo. Se você vai mandar ele pela internet, ou se você vai imprimir e deixar lá na empresa, um envelope diferente, um cuidado na hora de colocar ali um clips pequenininho, delicado. Na hora que a pessoa abrir, ela recebe lá 900 currículos. Esse currículo aqui é diferente. Ele está num papel diferente. Aquilo ali às vezes chama atenção para ele ler o seu currículo. E às vezes lê o seu currículo e fala, gostei do candidato, o currículo dele tem apresentação, vamos chamar ele para uma entrevista? Aí o preparo da entrevista é outro departamento, que eu vou também aqui preparar um curso sobre como você se prepara para uma entrevista presencial, pessoal, ou seja, pela internet. Há pouco tempo eu entrevistei junto com um diretor de uma empresa alguns candidatos que ele não se prepara nem para uma entrevista virtual. O celular dele devia estar sujo, a lente estava meio apagada, a luz não estava boa, você não conseguia ver o candidato direito. Então você pode se preparar. Tem um monte de tutorial hoje na internet. Você pode fazer um vocalize, preparar sua voz para você poder se apresentar. Pode ser uma blusa de malha, uma camiseta, mas você tem que marcar uma presença naquela entrevista. Então, é muito importante que você, primeiro, aprenda a investir o seu recurso, observe o que você tem, se você pode permutar algo com alguém, vender algo que você tem para pôr adubo em você. Lembra disso. Uma empresa é CPF, não é CNPJ. Então, se uma empresa vai te contratar, se você está trabalhando, se você está desempregado, eu lembro bem de uma entrevista do Luiz Ludwig no programa Sem Censura da Neda Nagli, isso há quase 20 anos atrás, e ele falou o seguinte na entrevista. Ele disse, se você ganha pouco, não marca gol contra porque você ganha pouco. Ou seja, trabalhe bem para você ser visto. Trabalhe bem, porque você trabalhando bem, alguém vai te ver. Ontem eu conversei com um gestor que está trabalhando numa empresa próximo aqui no meu bairro. Ele saiu de uma outra empresa. No primeiro mês dele aqui, fazendo a gestão do restaurante, ele conseguiu ter um faturamento expressivo, com poucas mesas. Ele conseguiu um salário dobro que ele ganhava no restaurante anterior. Ou seja, ele está jogando bem, está administrando bem, fazendo um bom trabalho, e ele vai ser o quê? Visto. Alguém vai ver ele. E daqui a pouco pinça ele para um outro trabalho melhor, que ele vai ganhar mais. E aí ele jogando mais, ele marca mais gols e ele vai ser visto. Então, só para poder a gente finalizar esse vídeo, esse assunto, é óbvio que é um assunto extenso. Eu estou deixando aqui somente algumas reflexões para você poder pensar, meditar, refletir. Então, em primeiro lugar, observa se você tem 18 calças jeans no seu guarda-roupa, no seu armário. Se você tiver, tem alguma coisa às vezes errada se o seu currículo é pobre. Armário rico, currículo pobre é receita de fracasso, não é receita de sucesso. A receita de sucesso é armário com o necessário, currículo rico, e aí você começa a sua carreira, você começa a desenvolver. Eu assisti há pouco tempo um show do Chitãozinho Chororó,
no YouTube, comemorando os 40 anos de carreira deles na Sala São Paulo, que foram onde eles desceram lá atrás, 40 anos atrás, ainda garotos, e tem uma passagem lá do DVD que tanto o Chitãozinho e o Chororó mostra um pouco a casa deles. E aí me chamou muita atenção, e eu gosto muito do trabalho dos dois, o Chororó mostrando ali o closet, aonde ficam as roupas, as botas, né, as roupas de show, e eu fiquei observando assim, falei, gente, que diferença, né, da pessoa que tem uma sabedoria. Quando eles começaram a carreira lá atrás, 40 anos lá atrás, que desceram lá na estação de trem, provavelmente ele não tinha 18 calça jeans, ele não tinha 40 par de botas, devia ser o mínimo do mínimo, mas tinha o quê? Vontade de dar certo, correr atrás. Imagina a quantidade de show que eles fizeram, tinha meia dúzia de pessoas, às vezes nem isso. E hoje lota uma sala, lota um show, e hoje ele tem um closet com diversas botas, botas de couro de cabra, chapéus, roupas bacanas, para ele poder fazer, né, um show. Então eu fico pensando assim, será que ele entra nesse closet hoje? Como é que é o sentimento dele? Né? De olhar e falar assim, nossa, eu consegui. Ele conseguiu, nós todos podemos conseguir, mas a gente não vai conseguir começando com armário rico e currículo pobre. A gente começa com armário necessário, não tem que ser um armário pobre, um armário necessário e um currículo rico. Rico de curso, rico de experiência, rico de imagem, de design, um currículo bem elaborado. Aí você começa uma trajetória, você começa uma carreira. E aí se você assistir os outros vídeos e os momentos Make Sense, que são vídeos cursos do canal, você vai ouvir eu dizer isso lá. Uma carreira, gente, demora 20, 30 anos. Eles, né, eu citei o exemplo aqui do Chitãozinho, de Chororó, 40 anos. Imagina, 40 anos não é 40 meses, 40 anos. Trabalhando, cantando, esforçando, dormindo tarde, acordando cedo, batalhando, às vezes tomando um café da manhã simples, simplório, um pão com manteiga, um café, uma média de café, como diz no interior, mas lutando até vencer. E a gente só consegue isso com um currículo vencedor. Então, fique muito atento ao investimento que você está fazendo no seu currículo. Observa isso. Pega o seu currículo aí hoje e lê. Vê como é que o seu currículo está. E aí, até a gente lançar o curso, entra na internet, pesquisa. Tem muita gente falando muita coisa bacana. Faz um currículo melhor, permuta, vende coisas, investe em você, investe no seu conhecimento para você ser um profissional mais preparado. Então, essa é a mensagem, né, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje. E você? Você tem armário rico e currículo pobre? É o seu caso? E o que você vai fazer? Pensa sobre isso. Deixe o seu like, seu dislike, se inscreva no canal. Lembro a vocês que todos os dias ao meio-dia libera um vídeo do Momento Make Sense. Momento Make Sense é um momento de reflexão para você, família e negócios. Então são assuntos diversos, ligados à economia, à psicologia e à saúde. A saúde mental e a saúde física. A saúde do bolso, a saúde da sua família e dos seus negócios. Obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo Momento Make Sense.